Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 82, intitulado Questão de Botânica. Na verdade, este é um vídeo digressivo que eu vou usar para falar sobre hipocondria no Memórias Póstumas. Lembre-se que esse assunto já saiu aqui na nossa leitura, mas como é algo que eu não vi em lugar nenhum e algo extremamente sério para a interpretação do Memórias Póstumas, eu decidi atacar o problema mais de frente e dar mais embasamento para você e aumentar, digamos assim, as minhas certezas em relação a esse conceito. Então, por que eu coloquei esse vídeo aqui? Porque a primeira frase do nosso capítulo 82 é a seguinte: digam o que quiserem os hipocondríacos, a vida é uma coisa doce. Digam o que quiserem os hipocondríacos, a vida é uma coisa doce. Lembre-se que o significado usual de hipocondria é a pessoa, digamos assim, que vê a doença em tudo quanto é lugar, né? Então eu acabei de tomar banho, vi que caiu 10 fios de cabelo na minha cabeça e vou pro médico e pergunto, será que eu estou com câncer de couro cabeludo, né? Sei lá, mais ou menos isso, né? Só que é claro que te dá um estranhamento, não te dá? Digam o que quiserem os hipocondríacos, a vida é uma coisa doce. Digam o que quiserem as pessoas que pensam que estão doentes, mesmo não estando doente, a vida é uma coisa doce, né? Então, eu abri aqui uma entrada na Wikipédia só para a gente ver no campo da medicina o que se entende por hipocondria. Só para confirmar o estranhamento, para depois a gente chegar até a resposta, né? Então vamos lá, quais são os sintomas, basicamente? A maioria dos hipocondríacos confundem sintomas ou deformações irrelevantes e por vezes inexistentes como indicativos de doença grave. Basicamente, este é um hipocondríaco. Como que uma pessoa é diagnosticada com hipocondria? É uma crença, entre outras coisas, você pode depois dar uma olhada, eu peguei na Wikipédia mesmo, uma crença persistente com duração de pelo menos 6 meses da presença de, no máximo, 2 doenças físicas graves. E aí vamos ter um monte de os outros termos. Bom, então, está dito, lembre-se, isso daqui não nos ajuda a identificar a hipocondria, né? A hipocondria do Machado de Assis, a hipocondria do Memórias Póstumas, né? Lembre-se que ele descreveu a hipocondria como essa flor amarela, né? Num dos capítulos anteriores. Então eu vou ler para você o melhor dicionário da língua portuguesa, que é o UAS. Nesse caso, né, digamos assim, ele me decepcionou. Mas vamos lá. Hipocondria. Focalização compulsiva do pensamento e das preocupações sobre o próprio estado de saúde, frequentemente acompanhada de sintomas que não podem ser atribuídos a nenhuma doença orgânica, né? Um outro jeito de falar hipocondria é nosomania. Então, fechamos o OAS, já usamos o OAS como fonte. Eu estou mostrando isso para dizer como que é um problema que não é tão fácil encontrar do problema, né? Digamos assim, é um problema que não é tão facilmente diagnosticado. Essa seria a frase melhor. E por causa disso, as pessoas simplesmente passam por cima, como numa frase dessa, né? Eu estou aqui lendo Dom Casmurro, Dom Casmurro não, Memórias Póstumas, meio estranha essa frase, passo por cima e não me dou conta que estou perdendo algo importante. Bom, aí eu entrei no Michaelis, né? Talvez o segundo melhor dicionário da língua portuguesa, talvez. Transtorno psicológico caracterizado por uma preocupação compulsiva e medo constante de sofrer ou vir a sofrer de enfermidades graves, a partir de interpretações pessoais baseadas em sintomas somáticos que persistem a despeito de investigações médicas, etc, etc, etc. Então, o OAS também não conseguiu nos ajudar. Depois, eu fui para um dicionário, na verdade um dicionário bem interessante, é chamado Dicionário Online da Língua de Português, você acha ele como Dício, e aí a gente tem a nossa primeira luz, né? Vamos lá.
patologia mental que acomete pessoas excessivamente preocupadas com o seu próprio estado de saúde, blá blá blá, né? Blá blá blá. Mesma coisa que os outros. Só que ele coloca uma entrada ali como sentido figurado, sentimento de tristeza, melancolia, abatimento, prostração. Epa, aqui, como a gente viu num dos vídeos anteriores, a gente já tem uma luz, né? Então, um sentimento de tristeza, melancolia, abatimento e prostração. Fechou, né? A resposta está aqui. Digam o que quiserem dizer os melancólicos, aqueles que têm um abatimento profundo de alma. A vida é uma coisa doce. Bom, mas a questão ainda não está totalmente resolvida, porque sentido figurado por extensão, né? A pergunta seria essa: é sentido figurado por extensão? Então, uma pessoa que é hipocondríaca, ela se preocupa demais, logo ela fica triste, logo ela fica melancólica. Não parece, né? Não parece que a conta fecha ali. Você não imagina uma pessoa hipocondríaca como melancólica. Você pode imaginar ela como, sei lá, extremamente preocupada, extremamente estressada, extremamente, sei lá, com esse sentimento de agitação, agitado, né? Mas melancólico, melancolia é uma coisa mais profunda, né? E perceba, melancolia é o que encaixa perfeitamente no Memórias Póstumas, em todo o momento que isso acontece. Lembre-se que depois que o pai do Brás morre, ele se refugia lá na chácara e fica assim, se entregue a essa tristeza que mais ou menos é mais profundo que as suas razões, né? Então é uma melancolia. Lembre-se que eu já indiquei para você o filme do Lars von Trier chamado Melancolia. Então tá, então a gente já respondeu pro Memórias Póstumas, mas ainda precisamos encontrar o link. Pesquisando um pouco mais, e a propósito, o segundo motivo desse vídeo é para que você tenha acesso a todos os recursos que eu costumo usar quando eu preparo os vídeos, né? Então, o próximo é o Priberon, né? Que é um ótimo dicionário. Se eu não me engano, esse dicionário é um dicionário português. Esse dicionário me salvou em diversos casos, né? Bom, de acordo com o Priberon, hipocondria significa caráter triste e inquieto, causado pela ideia de doenças imaginárias ou por preocupações com o próprio estado de saúde. Então ele linka melhor. E aí, como segundo significado, ele diz é a mesma coisa que melancolia. Ótimo, então melhorou a coisa. Mas eu, como bom curioso, não fiquei satisfeito ainda, né? Para mim não tinha colado totalmente. Aí o que eu fiz? Os nossos dicionários etimológicos, eles não são, na minha opinião, não são tão bons como o dicionário de inglês, né? Em inglês tem um site chamado Etymonline, né? Etymonline, E-T-Y, depois M-O-N e line, de online, né? Etymonline. E esse dicionário é um dicionário maravilhoso, né? Então o que eu fiz, né? Eu peguei a palavra, é claro, a palavra em inglês, né? Que é hypochondria. Eu não tenho essa sorte com todas as palavras, porque tem várias palavras em português cuja palavra em inglês não vem do mesmo lugar, né? É óbvio. Mas aqui a gente teve sorte. Olha que interessante que é a definição de o verbete etimológico de hypochondria no Etymonline. Bom, ele dá uma definição: unfounded belief that one is sick. Esse significado que o primeiro significado, né, o significado que o Wise dá, de acordo com o Etymonline, ele apareceu no inglês. No português a gente teria que pesquisar, em 1816. Ora, se o significado apareceu pela primeira vez em 1816, significa que quando Machado escrevia, uns 70, 80 anos depois,
os dois significados já estavam ainda muito presentes, né? Então, a pergunta se torna, qual que é o significado anterior a esse aparecimento em 1816, pelo menos em inglês? E aí o Etymon Online explica, a narrowing from the earlier sense, então é uma especificação, digamos assim, né? É um estreitamento do sentido original, que é o quê? Qual que é o sentido original de hypochondria? Depression or melancholy without real cause. E aqui a gente tem jackpot, né? Bingo. A gente originalmente significa depressão e melancolia sem uma causa real. E aí, o que eu acho que foi o dicionário online fez, na verdade é o contrário. O significado original é, eu tenho essa tristeza profunda, que na minha opinião é o que melancolia é, essa tristeza profunda. Eu olho para todas as coisas em volta, como a personagem principal do Melancolia, que eu falei para você num dos vídeos anteriores, e eu não sei porquê, mas essa tristeza ela é maior do que todas as razões, né, que estão atreladas a essa tristeza. Então, olhe, isso é melancolia, isso é hipocondria. Eu estendo isso para, eu acho que a minha mão, eu acho que o meu pulmão não está legal. Só que o meu pulmão está legal, o médico foi lá, examinou. Então, a mesma coisa que aconteceu com o meu espírito aconteceu com o meu corpo. Só que com o passar do tempo, a gente esqueceu a hipocondria do espírito e passamos a acreditar ou usar somente o significado da hipocondria do corpo, de forma que se torna estranho, né? Deixa eu continuar lendo, porque tem uma coisa extremamente interessante, né? The sense morbid melancholy reflects the ancient belief that the viscera of the hypochondria. Então vamos lá. Esse significado que nos interessa aqui, como essa melancolia mórbida, reflete a crença antiga que liver, gallbladder and spleen were the seat of melancholy and the source of the vapor that caused such feelings. Então, basicamente, o fígado, a vesícula e a bile, né, vesícula biliar, na verdade, vesícula biliar e o baço são o centro, né, digamos assim, aonde nasce esses vapores, esses humores que causam melancolia, né? Porque hypo significa abaixo, né? E chondro ou chondro em grego significa cartilagem. Então a região abaixo da cartilagem, que é a região do fígado, vesícula biliar e baço, essa região é responsável por esse tipo de exalação de humor aqui no sentido mais tradicional, né? Há toda uma teoria medieval, né, dos 4 humores, né, o humor da raiva, o humor da preguiça e assim por diante, e é só depois que nós temos o sentido de humor como estado de espírito e depois que nós temos o humor como aquilo que faz a gente dar risada, né? Então, aqui é uma outra etimologia linda, que é a etimologia do humor. Mas os gregos acreditavam que essa região causava a melancolia, né? Por causa disso, hipocondro, né? Olha que interessante. Qual que é a região, novamente, que exala esses humores? A região do fígado, da vesícula biliar e do baço. Baço, em inglês, é spleen. Spleen, ok? Só que spleen, em inglês, não é só baço. Spleen pode significar melancolia e tédio, né? A ponto que, no francês, nós temos os pequenos poemas em prosa do Baudelaire. E o nome original não é Pequenos Poemas em Prosa, é Spleen de Paris, né? Que é justamente essa melancolia da atualidade. A propósito, há 2 ou 3 poemas do Pequenos Poemas em Prosa
aqui no canal. Então eu acho que aí tudo se liga muito bem, né? A região do corpo, o spleen, o spleen significando também tédio e melancolia, essa tristeza profunda, e perceba, olha que interessante, aí a gente entende muito melhor o Memórias Póstumas, é uma tristeza que parece física, é uma tristeza que te domina, é como se tivesse realmente um humor sendo exalado por uma parte do seu corpo, e você, digamos assim, é envolto nessa lua, nessa atmosfera azul. No filme Melancolia do Lars von Trier tem uma lua azul, digamos assim. E você é envolto nessa atmosfera e você não sabe porquê, mas você fica nesse estado de preguiça dolorida, pacífica, de tristeza profunda, né? Você fica envolto nessa flor amarela e mórbida, como o próprio Brás nos descreve.